Bem-vindo ao nosso canal, o canal da Escola Bíblica Dominical e Treinamento de Líderes. Estamos agora com um novo trimestre muito favorável, falando sobre o governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus, relatando um histórico fundamentado em períodos importantes, usando como base o livro do primeiro e segundo livro escrito por Samuel, por Gade, e um personagem muito importante do nosso livro, que destaca a importância dos fundamentos dos escritores, que é também o sacerdote Natã. Então, esses três personagens, Samuel, o Natã e o Gade, que são os sacerdotes e juízes da época que escreveu o livro tido como o livro de Samuel. Até o capítulo 24 do primeiro livro de Samuel, os historiadores há de tratar que Samuel teve a sua influência. Nos demais, já fala que a influência, na sua totalidade, encaixa tanto o Natã como o Gade, que são sacerdotes e juízes, logo após Samuel. E três períodos fundamentais, aonde vai destacar o período do sacerdote, o período do sumo sacerdócio, o período de dois reinados muito importantes da época, que é o reinado do primeiro rei da nação de Israel, que foi Saul, e o segundo, Davi, homem segundo o coração de Deus. Há uma grande tempestade para discutirmos nesse trimestre como Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus, depois de tudo que ele já havia realizado à nação de Israel, no sentido pessoal da sua vida, no sentido familiar também. Como Saul poderia ser rejeitado numa situação tão drástica a qual ele havia passado, já que a opressão dos inimigos cercavam ele e a sua coliderança começou também a entrar em pânico, e Saul agora procura resolver um problema da qual ele não poderia resolver, mas intencionou resolver o problema. Como Saul poderia ser rejeitado, logo após também de ser repreendido, ter rasgado a roupa do sacerdote Samuel. Sendo que o próprio Saul também tentou se reconstruir de uma forma amigável ou de uma forma de mão dupla, para retomar e se manter-se no poder. Como suceder a história de um Davi, que após veio o Salomão, que também é filho de uma mulher que ele havia lá atrás também matado seu marido e possuído como esposa. Como pode ser um homem desse, um homem segundo o coração de Deus? Fica aí a tempestade criada em sala de aula, com esse cenário de perguntas para desenvolver o conteúdo do livro histórico, segundo escreveu Samuel, o Natã e o Gade. Deixo aqui a minha transparência ao assunto, que é de suma importância narrar os fatos como fatos e deixar que o tempo possa permear as histórias falando por ela mesma. Pois você está no canal da Escola Bíblica Dominical e Treinamento de Líder. Sou o pastor Enivaldo Ronquigali Costa, amigo da leitura diária em tempos oportunos para abençoar a sua vida. Já que o nosso tema é o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo
de Deus. A lição vai falar sobre um tipo da anarquia, um tempo da monarquia e um tempo da teocracia, ou a monarquia teocrática. Mas o que era a anarquia? A anarquia tem o objetivo de ter um governo sem opressão. Já que a lição usa o termo anarquia, é muito bom entender que a anarquia nesse sentido não é o vandalismo. Porém, a nação de Israel entendia que tinha um tipo de opressão sobre eles, ou seja, como se não tivesse liberdade de expressão. Por isso, a nação de Israel pede ao próprio Samuel que dê a ele um rei como toda a nação o tinha. Porém, a minha visão no texto é que Deus já tinha um governo da sua teocracia, teodeuscracia, reino teocrático, reino que Deus dominava. Se na sua teocracia Deus relatava os fatos, Deus escolhia as pessoas e colocava diante da nação, Deus queria para a nação o melhor. Queria para a nação sempre o melhor, nunca subjugando em escravidão, mas porque Deus havia o tirado do Egito. Deus havia lavado ele do seu sangue. Deus havia vestido a eles com seu pano de linho, o texuco. Deus havia dado a eles o mel, o leite, o gado. Deus havia dado para eles a planta, as plantações, a fertilidade da terra. Deus havia feito deles príncipes, reis, rainhas. Deus fez de uma nação poderosa. Então, nesse caso, não era uma anarquia, mas sim uma teocracia. O próprio Deus que havia gerado, o próprio Deus que havia o libertado, o próprio Deus que havia dado vida, por grato, bondade e misericórdia, também estava direcionando esse povo, mesmo sabendo que lá na frente eles iriam se rebeliar contra o próprio Deus e trazendo assim um sistema um pouco difícil para eles mesmo, porque Deus sempre se manteve com a sua misericórdia, dando oportunidade de arrependimento. Baseado em quê? Baseado em quê? Mesmo eles tendo escolhido uma vida de que não queria Deus governando sobre eles. Lembre que no texto vai dizer que quando, no capítulo 8, no primeiro livro de 2 escreveu Samuel, você vai entender que eles pedem a Samuel um rei. Eles querem um rei. Eles querendo este rei, eles queriam um rei como a nação tinha. Aonde os homens escolhiam, aonde a monarquia reinava. A monarquia tinha suas opressões. A monarquia faria das suas filhas perfumistas, dos seus filhos que iriam levar os animais agora para o campo. Faria agora plantação, colheria e venderia as mercadorias. Seriam limitados, teriam um salário bitolado. E Deus falava para eles que esta era a forma do rei, ou seja, dá para entender que na chamada anarquia, não era exatamente a anarquia de Deus, era um pensamento humano. Era um pensamento humano. Eles entendiam que eles não eram bem favorecidos no governo teocrático. Por isso, eles entendiam que era uma anarquia, que era um domínio de opressão, que era um governo ditador, certo? Um governo que decidia as suas formas e quem quisesse conviver, que convivesse. Não era essa forma. A nação de Israel nunca foi uma nação querida por outras nações. Nunca foi apoiada por outras nações. Para começar, a nação de Israel é baseada como uma nação benjamita. O governo que, segundo o coração de Deus, é benjamita. O governo também que, segundo a ideia, não é o segundo o coração de Deus, que é o próprio Saul, também é benjamita, a menor tribo da nação de Israel. Deus sempre pegou o menor, não para subjugar, mas para mostrar a sua grandeza no governo. Por isso que a nação de Israel não tinha aparência, a nação de Israel não tinha poder de guerra,
A nação de Israel não tinha força linguística. A nação de Israel não tinha propriedade, não tinha terra, não tinha prosperidade. A nação de Israel era cercada por povos poderosos e ele era um povo simples e oprimido. Por isso que Deus a escolheu para fazer deles uma grande nação. Por isso que nós estamos no canal da Escola Bíblica Dominical e Treinamento de Líderes para abençoar, para solucionar alguns conflitos no decorrer do trimestre. O nosso tema: o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, baseado nos livros históricos do livro de Samuel, do primeiro e do segundo livro de Samuel. Sem esquecer que os livros de Samuel, os livros dos reis, os livros das crônicas, esses livros não se separam, pois eles foram colocados para razão de estudo. Quando o cardeal Hugo Clay Abando dominicano, em 1250, ele traduz todos os capítulos do Antigo e do Novo Testamento. Vem o Rabi Natan traduz uma parte dos versículos em 1441. Em 1551, vem o Robert Steven e traduz a segunda parte. O mesmo Robert Steven, que é impressor de Paris, em 1555, ele agora edita a primeira Bíblia Vulgata Latina, escrita em capítulo e versículo. Pois, a partir daí, vai surgir agora a nossa Bíblia em português, por João Ferreira de Almeida. E João Ferreira de Almeida traz a nós a Bíblia em português. A Bíblia só veio para o papel depois da descoberta do prelo, ou chamada grafia, por intermédio do chinês, que descobriu o prelo, a grafia. Pois a nossa Bíblia ela é escrita em pergaminho, em papiro e o avelino. Material esse que é extraído do animal ou extraído de uma planta aquática. Pois dá-se a entender que é difícil ter uma Bíblia na mão de pessoas tão pobres, tão fraca no fertil da terra, para poder ter uma Bíblia. Imagina você ter hoje que matar hoje, por exemplo, uma cabra. Você ter que matar hoje um carneiro para poder extrair um documento como esse, para poder fazer o trabalho de mudança da própria espécie do material, assim, para depois vir uma escrita, já que o processo dele era uma camada, por exemplo, do papiro, né? O papiro tinha uma dificuldade, o pergaminho também uma outra dificuldade, porque você tinha que extrair tanto a folha, fazer emenda, tirar dele todo o líquido e fazer agora as camadas, para daí fazer um processo de aclamação no enxerto do material e daí começar agora a fazer a escrita também, que na época era usada, por que não dizer, o próprio betume para fazer a nossa escrita. E daí muitos outros processos, mas não quero me deter nesse ponto. O que eu quero lhe falar para você é que nesse trimestre você terá um grande desafio para provar muitos fatos que no século XXI não são mais respaldados, não são mais tidos como princípios de seguimento ao século XXI. A Bíblia nos fala que Jesus deixou bem claro, usando o Dr. Lucas, quando escreve que tudo que foi escrito foi para nossa edificação. Já que foi escrito para nossa edificação, é muito complexo você tentar trazer para o século XXI a história de Davi, por exemplo, e tentar trazer para nós hoje e espelhar. Até que era básico poder fazer isso. No Antigo Testamento, quem adulterava, Deus certamente, a lei dizia, o cara tem que ser morto.
A mulher tem que ser morta, tem que ser apedrejada até a morte. Davi cometeu. Por que Davi não foi morto? Quem morreu? Morreu a criança que Davi gerou no ventre de Betseba. E depois Davi permaneceu com esta mulher, e o mais incrível é que ele novamente engravida ela. E simplesmente não fato tão histórico, em tempo de lei, que era tão rigorosa a história, nasce um filho a qual Deus o coloca como rei da nação. Assunto polêmico que você vai encontrar, e vai ser difícil você explicar esse fato na mente de Deus para a nossa mente hoje, diante do sistema hoje lecionado, do sistema hoje pregado. Se fosse trazer uma doutrina de adultério, casamento, adultério, como seria um caso como esse? Como seria um fato seguido em crime típico como o de Davi? Matou o marido dela, adulterou se prostituiu, adulterando no ar, e logo após a criança é morta, punindo assim o desejo de Davi em ter lá na frente um reinado. Depois a própria realidade mostra que ele engravida a mulher, permanece com ela e gera um filho, e esse filho por Deus é escolhido para estabelecer a nação de Israel. Davi não podia reinar e ter um governo tão poderoso, porque na sua mão sangrenta. Então não poderia manter no governo e governar a administração da construção do templo. Então Salomão, que é um filho de uma mulher que havia adulterado com ele, né, que Deus não matou ele, não matou ela, e dá sucessão do seu governo exatamente a um filho de uma mulher que prostituiu, junto com Davi, projetou a morte do seu próprio marido e permaneceu no reinado. E Deus chama esse homem segundo o meu coração. Mas nós entendemos que Deus, ele não lança em nosso rosto o tempo da nossa inocência. Pelo contrário, Deus é o tempo da nossa ignorância. Né? Porque quando não há o arrependimento, Deus dá o seguimento. Mas como aplicar isso para o século XXI? Já que o princípio é, se você cometer um ato de adultério, ele deve ser punido, e punido com rigor. Já que a punição ela é com rigor concernente a esse tópico, como esclarecer o caso de Davi? Davi não foi um caso da graça, foi um tipo de lei, tempo muito mais rigoroso. E como administrar isso num tempo como esse? Como você ser um pastor hoje e legislar a Bíblia para um tempo como esse? É um pouco complexo, é um pouco difícil. Jesus diz o seguinte, que o homem e a mulher estão ligados ao marido enquanto ele viver. Aí você diz, não, mas nesse caso o Urias já jazia na morte. Urias poderia muito bem, já que ele morreu, Davi estava ali para conviver com ela. Se essa for a lógica, e a morte dele efetuada pelo rei da nação? E aí? Como julgar um caso desse no século XXI? Como analisar de uma liderança em um porte como o de Davi? E deixar ele não poder depois gerar um filho do ato pelo qual havia cometido e depois governar sobre a nação e em parte ser um rei de paz, de menos guerra, como foi o rei Salomão. Fica aí a tempestade de ideia para você discutir em sala de aula com os alunos deste trimestre, quarto trimestre do século XXI, 2019. Vamos aqui para a questão, como eu faço mais resumo da lição e dou um conteúdo mais sistemático, né, de ideias,
partindo do ponto bíblico, mostrando uma síntese histórica veterotestamentária, uma síntese histórica neotestamentária e uma síntese histórica pós-neotestamentária, que é o século que estamos vivendo. Comparando a síntese histórica do carro de Davi, né, a síntese histórica na época do próprio Jesus pega um caso como esse, que é o caso daquela mulher que havia pegado em ato de adultério segundo os seus acusadores. E Jesus disse: mulher, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Na tempestade de ideia, será que um caso como esse tem como esta mulher voltar a ter uma vida normal, já que ela havia adulterado? Ela não pode conviver de novo? Como viver uma história como essa? Ou seja, há textos e contextos, há o texto baseado no texto, contexto, referência e referência, há um contexto de uma síntese histórica, um contexto de uma síntese teológica, há um contexto de uma síntese política, né? O governo atual há um contexto contextual da cultura eminente da nação e uma cultura eminente do século da qual estamos vivendo, o século XXI, simplesmente falando do nosso Brasil, por exemplo, aonde é uma das maiores potências de evangélico no mundo. Olha só, a teologia nos livros de Samuel, profecias cumpridas, eruditos concordam que há ensino robusto, tópico 3, na estrutura textual dos livros de primeiro e segundo livro, segundo escreveu Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes no capítulo 7 a 12 do primeiro Samuel e o capítulo do segundo livro de Samuel, o capítulo 17, em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação, por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. Assim ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. É importante entender que a nação não estava questionando exatamente o reinado de Samuel sobre eles, já que o reinado ainda de reis não existia. Quem governava ali era o juiz, ao mesmo tempo, escriba, sacerdote Samuel. Daí tinha também os seus filhos, Ofnis e Finéas. Desculpa, Finéas é de Eli, desculpa, né? Mas ele tinha também, ele reinava, ofereceu o governo, melhor dizendo, né? Fiz uma confusão aqui, não foi? Mas vamos lá. Então, Samuel estava no governo. Samuel era o sacerdote principal. Samuel era o sacerdote que tinha uma força muito forte no período da liderança da nação. Por isso você vai entender que ele estava sempre presente em um período como este, da dificuldade da nação de Israel. Vamos ver aqui os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 do segundo livro, segundo escreveu Samuel, há um estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ele surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade
e os israelitas foram humilhados em terras estranhas, que é o período dos 70 anos de cativeiro de Israel, e aquele período também no livro dos Juízes, que foi um período muito triste, aonde Deus se puniu o povo, aonde houve 7 apostasia, houve 7 rebelião e houve 7 também reconstrução. 7 apostasia, 7 rebelião e 7 reconstrução. Então Deus sempre operou trazendo a nação, punindo os seus atos de alguma forma, cada um no seu caso, como foi o caso do rei Saul, que foi rejeitado, e o caso de Davi e a espada de Deus, que não saiu da sua casa. Permaneceu Davi sendo julgado. No seu reinado, Davi permaneceu sendo julgado, e pode ver que a situação permaneceu seguindo também pelos seus filhos e pelos seus netos. Ou seja, o castigo ele foi dando consequência na vida da nação familiar do reinado, governo de Davi. Sendo assim, nós vamos estar na próxima lição falando sobre o nascimento de um líder profético em Israel, que é o dia 13 de outubro de 2019. Você não pode perder, querendo o Senhor Deus, se Cristo até lá não vier nos arrebatar, seremos de volta aqui para dar a você um novo estudo, uma nova visão, falando sobre o nascimento de um líder profético em Israel. Deus tem algo especial para a sua vida. Você não pode perder, porque nesse trimestre, o governo divino em mãos humanas, nós temos muita tempestade de ideias para ser discutido no trimestre que se segue. Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta, mais uma vez, a tratar desse assunto que é tão importante, né, do nosso trimestre. Deus abençoe. Um abraço para você.